Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Padre Fábio, meu nome é Maria e gostaria que o senhor me desse um conselho. Eu sou a caçula de 4 irmãos, sempre fui criado com muito amor e cuidado por todos de minha família. Mas infelizmente isso prejudicou na formação de minha personalidade, pois me tornei uma pessoa dependente da aprovação dos outros e com dificuldades de encontrar algo que eu realmente goste de fazer em termos de profissão. Ou até melhor, até gosto. Já terminei um curso superior, sempre fui muito estudiosa, só que fico com medo, ansiosa, ao realizar tarefas básicas de minha profissão e ao enfrentar novos desafios. E isso me angustia e tem sempre me acompanhado. Deus sempre foi muito bom comigo, Padre, e quero muito perder este medo. Sou consciente de que preciso perdê-lo, só que não estou conseguindo. Padre, eu gostaria que o senhor me desse uma orientação. Quando o processo de educação, ele nos atinge por inteiro, né? E ser educado é a gente receber constantemente influências dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos professores, dos amigos dos nossos pais que frequentam a nossa casa, enfim, de todas as pessoas que de alguma forma têm acesso a nós. Como você reconhece este medo, essa incapacidade de tomar decisões, é bem provável que você tenha passado por um processo de educação. Não sei quem foi mais determinante na sua educação. É interessante que quando a gente vai analisar com mais calma uma realidade, algum problema mais concreto, né, e a gente tem condições de acompanhar a pessoa por um período mais longo, a gente acaba descobrindo qual foi a figura mais ascendente sobre a pessoa. Aquela que de fato determinou a personalidade. Geralmente existem alguns pais que são mais fortes no processo da educação e os filhos acabam tendo muitas características do pai. Mas existem famílias que são mais maternas. E é até interessante, pode ser que você nunca tenha parado para pensar muito sobre isso, mas é bom que cada um de nós saiba quem é que teve mais influência sobre a minha personalidade. Porque aí você tem como consertar muita coisa também, porque você é quase que um espelho naquilo que você olha, né, no outro. Outro dia, eu estava conversando com um amigo meu, e ele me confessou que ele não sabia comprar uma roupa se a mãe não estivesse do lado. E eu disse para ele, meu amigo, isso não é nada saudável para você. Você tem 20 e poucos anos e ainda depende da sua mãe para comprar uma roupa. Ah, mas a gente cresceu assim, lá em casa, a minha mãe faz questão de ir comprar a roupa para a gente, e acabou que eu não me acostumei, eu não sei entrar numa loja para comprar. Pronto, isso não é uma atitude de uma pessoa madura. Porque no dia em que a mãe não está do lado, ele não funciona. A pessoa fica extremamente dependente da mãe. E para ele, qual que era o exercício prático? Começar a exercitar-se em entrar numa loja e comprar aquilo que ele quer. Desvincular um pouco a vontade dele da vontade da mãe. Perceber que é um indivíduo, que ele é diferente, que ele não é a extensão da mãe. Quando a gente educa uma criança, há duas possibilidades. Ou nós vamos educá-la para um processo de heteronomia e depois de autonomia, ou nós vamos educá-la para um processo de, aquilo que na psicologia a gente chama, você usou o termo dependência, né? Eu diria uma falta de quase que uma lacuna na personalidade, a ponto de impossibilitá-la de tomar decisões importantes, por exemplo, sem que ela esteja aprovada por um monte de gente por trás dela. Essa falta de autonomia é um problema muito sério, que nós podemos identificar desde o processo mais tenro da nossa idade. Quando ali você era criança e você dependia muito da aprovação do pai, da mãe. Infelizmente, quando as pessoas já estão crescidas, o processo de retorno para essa autonomia, ele é sempre mais doloroso, ele é sempre mais difícil, mas é possível. Como? Quando você começar a se exercitar nas pequenas coisas. Agora eu falo para você que é mãe. Cuidado para você não educar os seus filhos como uma extensão de você. Extensão é aquilo que continua. Nós temos que continuar você. Um filho sempre é a continuidade da mãe e do pai, mas ele não pode ser a reprodução. Porque se você faz do filho, cria dentro do filho
a necessidade de ele reproduzir o que você foi e o que você é, ou então o que você nunca foi, porque projeta nos filhos os seus sonhos e necessidades, você está educando esse filho para que ele não assuma a autonomia. Eu sei, minha gente, que para você que é mãe, para você que é pai, é difícil. Você nunca sabe quando é que você está controlando ou quando é que você está cuidando. O cuidado é diferente do controle. E dá trabalho saber isso. Dá trabalho. Exigirá de você uma observância constante das suas atitudes. Ou nós vamos cuidar, ou nós vamos controlar. Educação cuja base é o controle, os filhos não terão autonomia. Eles serão controlados. Uma criança, quando ela não tem nenhuma regra para ela vive um processo de anomia. Para ela, não há nenhuma regra. Ela faz o que ela bem entender. Depois que ela assume já uma certa maturidade, ela entra dentro do processo de heteronomia, isto é, eu obedeço porque eu vejo alguém obedecendo também. A autonomia é quando você não precisa ver o outro obedecendo, você já obedece porque você descobriu o valor daquilo. É a pessoa ser capaz de descobrir o valor por ela mesma. Veja bem, pessoas como a Maria sofrem essa dificuldade. Ela não vê o valor por ela mesma. Ela está sempre na dependência de alguém que viu por ela. A dependência de pai e mãe tem limite, e nós precisamos estabelecer esses limites. Quem estabelece? Claro que deveria ser pai e mãe. Se eles não sabem estabelecer, o filho vai chegar um momento em que ele vai ter que reivindicar isso. E às vezes, Maria, esse problema que você nos conta aqui, ele é o problema de muitos de nós. De muitas pessoas que estão nos assistindo agora, que também sofrem desta dependência, desta incapacidade de assumir uma vida com as próprias mãos. Quando é que você vai perceber que está controlando o filho? Quando você estiver desrespeitando a maturidade que o seu filho já tem para decidir. Cuidado é quando você faz pelo outro aquilo que ele ainda não pode. E o processo de educação é isso. O bom pai e a boa mãe é aquela que fica do lado até o momento em que o filho aprende a fazer sozinho. Ele está educando para que o filho crie autonomia. Mesmo que é uma questão de responsabilidade. Eu não sei se eu vou ficar ao lado do meu filho a vida inteira. E se eu morrer amanhã? Será que o meu filho está preparado para enfrentar o mundo? Cuidar é isso. É você fazer pelo outro o que ele não pode. Quando você percebe que a experiência do cuidado extrapola e desrespeita a liberdade do outro e a possibilidade do outro fazer sozinho aquilo que ele já sabe, então você está controlando. Porque o amor, ele tem facetas muito estranhas. Muitas vezes, controlar a vida do outro é um jeito estranho que a gente tem de dizer que ama. Mas esse amor faz mal. Esse amor não educa, esse amor não promove, porque ninguém gosta de ser controlado. Quais são as consequências disso na nossa vida, minha gente? Falta de coragem, muitas vezes. Falta de iniciativas. Hoje a gente encontra tanta gente assim apática diante da vida, não é verdade? Não sabe nem aproveitar as possibilidades que tem. Ou o pior, não sabe nem cavar a possibilidade. Educar um filho para não ter autonomia é você prendê-lo a você a vida inteira. E na hora que você morre, o que é que sobra do seu filho? Tanto é que uma boa educação, ela será percebida, e os resultados de uma boa educação serão percebidos à medida em que o pai é ausente e o filho continua conseguindo viver. Porque quando você retira o pai e a pessoa perde o elan da vida, a vontade de viver, então significa que aquela pessoa não foi educada para a coragem. Pode ser que a pessoa que sofra o controle, ela fique até acomodada e goste daquilo por um tempo, mas depois estoura. Mas existem muitos casos em que você vê uma verdadeira aversão do filho com os pais, ou do filho com aqueles que o controlaram. A pessoa ganha uma verdadeira aversão àquela que estabeleceu o controle um dia. Por isso que vira uma relação muito agressiva, vira uma relação, parece que bomba relógio, a qualquer hora explode. Muitas vezes as agressividades, elas têm a sua origem aí. É uma forma de reação ao controle. Ninguém quer ser controlado. As relações familiares, elas estabelecem
um jeito, um processo de vigilância e de punição. Aí vamos voltar a Jean Piaget. Ele dizia que quando uma criança não obedece por ela mesma, ela obedece porque ela está sendo vigiada ou porque alguém pediu que ela fizesse assim, ela está no processo da heteronomia. Mas o que Jean Piaget sugere é que da heteronomia a pessoa alcance a autonomia. Porque a realização humana só é possível na autonomia. Quando você assume as rédeas das coisas. Quando você se torna responsável o suficiente para você poder dar os seus passos. Para você tomar as suas decisões. É claro que nós sempre vamos pedir opiniões. É claro que nós vamos estar sempre assessorados de pessoas que nós amamos, que nos amam, que vão nos ajudar a buscar o caminho certo. Mas eu tenho que ter a maturidade de buscar o meu caminho por mim mesmo. Foucault, o outro autor do Vigiar e Punir, dizia que a sociedade fica fragilizada justamente no momento em que as pessoas perdem o poder de escolher. No momento em que elas estão despreparadas para exercerem as escolhas. Esta vigilância e esta punição ultrapassa de maneira tão cruel a experiência humana que ela vai gerar um bando de pessoas controladas. Esta experiência de ser e estabelecer controle é absolutamente doente. E como é que a gente vai resolver isso tudo dentro da nossa vida? Depois de Piaget, depois de Michel Foucault, depois de tanta coisa falada. Pode ser que você, aos 80 anos de idade, ainda experimente dentro de você o mesmo que a Maria. Pode ser que você tenha sido educado sem consciência. Pode ser que os seus pais não tenham tido formação para lhe educar para a coragem, para a liberdade. E de repente eles fizeram de você uma pessoa totalmente dependente. E ainda hoje você sente lacunas lá dentro do seu coração. Nunca é tarde. A gente pode se exercitar em pequenas coisas. A gente pode se exercitar em pequenos detalhes, que a nossa maturidade nunca ela está esgotada. Haverá sempre alguma coisa que nós poderemos conquistar. E é maravilhoso a gente pensar isso. Hoje você ainda tem muita coisa a trabalhar no seu coração. Que a vida seja sempre um processo dinâmico de crescimento. Por isso, Maria, ainda existe muita coisa que você precisa e pode alcançar. Vai trabalhando aí dentro do seu coração, esta autonomia nas pequenas coisas, vai trabalhando a sua vontade de vencer nas pequenas coisas, e você pode ter certeza que você vai alcançar um bom resultado. O sentimento nem sempre é verdadeiro. A gente precisa tomar muito cuidado. Nem tudo que a gente sente é verdade. Pode parecer estranho isso, né? Quando nós muitas vezes sofremos essa tristeza temporária, e você sabe que a decisão foi boa, mas o sofrimento agora não é bom, você precisa pensar no bem da decisão e no bem que essa decisão lhe trará. Aí você começa a administrar melhor o momento presente. Às vezes a gente volta atrás, é porque a gente não está com tolerância de enfrentar a dificuldade do momento presente. Às vezes a gente sabe que precisava ter feito, faz, mas aí volta atrás porque você não aguenta a ausência, a saudade. Aí você precisa enxergar o bem maior, né? Você precisa focar a sua atenção, colocar a sua atenção no bem que você quis no momento que você decidiu. E se descobre, gente, que o relacionamento não faz bem, não tem como você ficar alimentando isso, sobretudo o namoro. Às vezes as pessoas estendem o sofrimento durante tanto tempo, né? Justamente pela falta de coragem de dizer não e de parar com o relacionamento. Casamento já é diferente, né? Já exige muito mais, porque é um compromisso que você assumiu, é uma família que você construiu. Você não se joga um casamento para o ar assim, com facilidade. Pelo amor de Deus, é preciso ter muita cautela, muito critério para decidir até mesmo pelo processo de separação, que às vezes é o caminho mais fácil, mas nem sempre é o mais indicado, né? Separar, você resolve o seu problema, resolve o dele, mas e aí? Será que foi o mais honesto? Será que não vale o empenho, uma luta para a gente poder superar o momento presente?
Às vezes o casamento, gente, ele quebra justamente no momento em que existe a indisposição momentânea e vocês acreditam na indisposição momentânea. Acham que ela é para a vida inteira. E não é, às vezes é só um momento de passagem. E muito casamento termina também justamente por causa dessa visão romântica. Nós nunca vamos ter problema. Não. E não é porque existiu uma traição, um problema, que esse casamento tem que acabar. Não é. Nós podemos muito bem reconstruir a relação. E quantos casais conseguiram reconstruir a sua relação e viveram bem e vivem bem, às vezes até melhor do que antes. Porque a gente só sabe que ama mesmo depois que precisou perdoar 1000 vezes, né? Quando você não retira o outro da sua vida com facilidade. Tenta, lute. Eu acho que existe um valor que precisa brilhar mais do que o nosso ódio. A aliança do dedo, ela já é de ouro, é para isso, né? É para mostrar que ela é um valor. Ela brilha, o ouro tem brilho. Mas essa aliança vai ficando apagadinha se você não dá o lustre todos os dias. Se você não faz ali de vez em quando a limpeza do ouro, ele vai ficando opaco, ele vai ficando sem brilho. Casamentos, relacionamentos humanos precisam deste brilho, deste empenho todos os dias. Porque senão a gente deixa de ser um para o outro. Aí a gente vai se separar, porque a gente não vai ter mais o encanto que tinha antes. O encanto, se não é renovado, também ele acaba. E esse compromisso, para durar no tempo, ele precisa passar pela experiência do cuidado. Como nós dizemos aqui, se lança a semente, mas não cuida no processo do cultivo, ela vai morrer e a gente não vai chegar lá. Hoje eu estou com o coração bastante doído. Ontem à noite, Padre Edson, um grande amigo meu, coordenador da pastoral de Taubaté, sofreu um acidente gravíssimo na Presidente Dutra. Era noite, passei boa parte do dia com ele ontem, havíamos combinado que sairíamos, iríamos almoçar hoje, se não chegasse tarde ontem iria ligar para a gente poder sair para jantar. Padre Edson sofreu esse acidente, seu Salvador que estava com ele morreu na hora, e a outra pessoa que estava atravessando a pista também morreu. E o Padre Edson está em um estado bastante grave no hospital em Taubaté. E desde ontem, quando eu fiquei lá no hospital, até de madrugada, a gente, naquela ânsia de querer estar do lado de quem a gente ama, não é verdade? Mesmo que você saiba que a sua presença não vai alterar muita coisa. Eu fiquei pensando. E naquele curto intervalo de tempo ali na porta daquele hospital, acho que 1 hora, 1h30, com os outros padres, o Dom Carmo, eu fiquei pensando no quanto que nessa vida nós perdemos a oportunidade de lançar um olhar amoroso sobre o outro. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de estar com o outro com a mesma qualidade que Jesus estava com seus amigos. Quantas vezes nós desperdiçamos a oportunidade de olhar o outro com amor. Quantas vezes nós desperdiçamos a oportunidade de viver a vida como ela merece ser vivida. Padre Edson, que até então estava ali, naquele encontro lá da diocese, todo cheio de vida, todo feliz, cheio de planos, de repente, no hospital, inconsciente, num processo grave. E essa é a vida. Numa fração de segundo tudo muda, minha gente. E a sabedoria consiste em nós abrirmos os olhos para aquilo que nós temos agora. É agora. É fugaz demais. O que hoje você tem, pode ser que não tenha mais amanhã. E não se trata de criar um desespero, uma angústia, uma ansiedade. Não. Se trata de tomar clareza daquilo que nós temos hoje. A qualidade do nosso amor. É amor de gratuidade, é amor de misericórdia ou não? E a gente escolhe o tempo todo. E a gente escolhe o tempo todo ter os olhos de Jesus ou não? E a gente sabe, por experiência própria, que quando a gente deixa vencer o amor de gratuidade dentro de nós, nós nos tornamos pessoas muito mais interessantes, menos preconceituosas, mais amorosas e mais felizes. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos,
para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental. Sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. Hoje estou com o coração bastante doído. Ontem à noite, Padre Edson, um grande amigo meu, coordenador da pastoral de Taubaté, sofreu um acidente gravíssimo na Presidente Dutra. Era noite, passei boa parte do dia com ele ontem, havíamos combinado que sairíamos, iríamos almoçar hoje, se não chegasse tarde ontem iria ligar para a gente poder sair para jantar. Padre Edson sofreu esse acidente, seu Salvador que estava com ele morreu na hora, e a outra pessoa que estava atravessando a pista também morreu. E o Padre Edson está em um estado bastante grave no hospital em Taubaté. E desde ontem, quando eu fiquei lá no hospital, até de madrugada, a gente, naquela ânsia de querer estar do lado de quem a gente ama, não é verdade? Mesmo que você saiba que a sua presença não vai alterar muita coisa. Eu fiquei pensando, e naquele curto intervalo de tempo ali na porta daquele hospital, acho que 1 hora, 1 hora e meia, com os outros padres, o Dom Carmo, eu fiquei pensando no quanto que nessa vida nós perdemos a oportunidade de lançar um olhar amoroso sobre o outro. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de estar com o outro com a mesma qualidade que Jesus estava com seus amigos. Quantas vezes nós desperdiçamos a oportunidade de olhar o outro com amor? Quantas vezes nós desperdiçamos a oportunidade de viver a vida como ela merece ser vivida? Padre Edson, que até então estava ali, naquele encontro lá da diocese, todo cheio de vida, todo feliz, cheio de planos, de repente, no hospital, inconsciente, num processo grave. E essa é a vida. Numa fração de segundo tudo muda, minha gente. E a sabedoria consiste em nós abrirmos os olhos para aquilo que nós temos agora. É agora. É fugaz demais. O que hoje você tem, pode ser que não tenha mais amanhã. E não se trata de criar um desespero, uma angústia, uma ansiedade. Não. Se trata de tomar clareza daquilo que nós temos hoje. A qualidade do nosso amor. É amor de gratuidade, é amor de misericórdia ou não? E a gente escolhe o tempo todo. E a gente escolhe o tempo todo ter os olhos de Jesus ou não? E a gente sabe, por experiência própria, que quando a gente deixa vencer o amor de gratuidade dentro de nós, nós nos tornamos pessoas muito mais interessantes, menos preconceituosas, mais amorosas e mais felizes. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental. Sem exageros, só você. E a partir disso,
você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. A pior solidão é aquela que nos ausenta de nós mesmos. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Porque às vezes a gente pode estar acompanhado, a gente tem pessoas do nosso lado, mas nós não estamos em nós mesmos. É como se nós fôssemos um espaço que não está habitado por nós mesmos. Nós somos o território das vontades dos outros, eu sou o território da satisfação alheia, eu vivo para satisfazer aquela pessoa, eu vivo para corresponder a uma expectativa, eu vivo para prestar atenção no que os outros estão falando de mim, o que estão achando. E de repente eu começo a perceber que eu vou vivendo tanto para fora, que eu me esqueci de viver um pouquinho para dentro, que só é possível viver com qualidade para fora aquele que soube cultivar a sua intimidade. Ser ausente de si mesmo é você não ter o cultivo diário daquilo que você é. Começar a ter um autoconhecimento e investir naquilo que você é. Minha filha, não permita que a sua mãe venha determinar agora o que você vai ser na vida. A palavra das pessoas que nos amam, ela é importante para nos ajudar a descobrir os caminhos. E se verdadeiramente nos ama, vai nos ajudar a descobrir qual é o nosso lugar no mundo. E agora eu quero dizer aqui diretamente aos pais, minha gente, cuidado para que vocês não formatem os filhos de acordo com as insatisfações que vocês tiveram na vida. Aquela velha história. Sempre quis ser pianista. Não fui, agora pôs a minha filha no piano. A pobrezinha fica lá. Dia e noite não sai uma nota bonita. Não sai uma nota harmônica, não é? Não tem gente assim, Cristian? Você pega gente para ensinar às vezes assim. A pessoa não tem jeito para a música. Você olha para o menino, tadinho, que ele está sendo um matadouro para ele. Ah, meu pai, minha mãe quer muito que eu seja músico. Pelo amor de Deus, o sonho é seu. Dê ao seu filho a oportunidade dele descobrir os sonhos dele. E aí entra a sua capacidade de amar, em reconhecer que o seu filho não é você. Não é? Ah, mas aquele rapaz é tão bom para ela. Cuidado. Aquilo que você considera bom para você, pode não ser o que para sua filha realmente vai fazer bem. Não estou falando da relativização de valores, viu, minha gente? Eu estou falando de decisões. De ter possibilidade de escolher o curso que vai fazer, de ter coragem de dizer, olha, estou no 3º ano de tal faculdade e estou descobrindo que esse curso não é para mim. Saia logo, recomece, vá fazer o que você tem aptidão. Porque senão você vai ser aquele profissional que vai fazer direitinho só, mas não vai ser feliz. Vai ter que trabalhar todo dia, porque quem ama o que faz não trabalha nunca. Achei muito interessante, né? Hoje estava lá uma das moças que apresenta o telejornal, aí alguém perguntou para ela assim, se você ganhasse os 70 milhões da Mega Sena de hoje, né? Aí ela disse assim, aí a outra, imediatamente, vai parar de trabalhar, né? Ela, imagina, eu poderia até fazer boas viagens, ter um pouco mais de oportunidades, mas deixar de trabalhar nunca.
E ela falou isso no ar, assim, ao vivo, e eu achei muito interessante a espontaneidade. Ela falou assim, porque isso aqui é a minha vida, eu não consigo pensar a minha vida longe deste trabalho. Então veja bem, isso é ser feliz, é estar satisfeito. A partir do momento que você começa a permitir que o seu território seja o território do outro, você perde a sua qualidade humana. É por isso que a gente tem que, no cultivo, na descoberta, né? Ao me cultivar, eu descubro quais são as minhas aptidões. E vou intensificando o processo dessa busca, dessa luta, para que as minhas aptidões possam florescer. Agora, se eu descubro que eu estou sendo um território alugado para o outro, pelo amor de Deus. É igual amar, né? A gente precisa tomar muito cuidado, porque senão a gente se transforma num território de aluguel do outro. Amar não é alugar o outro. A partir desse momento que eu estou namorando com você, ou que você é minha esposa, você é um território alugado. Pelo amor de Deus, isso não existe. E às vezes a gente fica alugado do outro, né? Eu estou alugado pelo outro. Ele está fazendo de mim o que ele quer, pelo amor de Deus. Não podemos conceber isso. É isso que gera solidão. Quando você percebe que você é um território alugado. Ah, padre, como é que eu vou saber se eu estou assim? Só olhar para a sua satisfação. É só sondar com verdade, com responsabilidade, os seus afetos. O amor será sempre construção, minha gente. O amor será sempre essa oportunidade de tornar melhor, de aperfeiçoar aquilo que a gente é. Agora, quando eu me transformo num território da satisfação do outro, e eu me esqueço de fazer o investimento que eu preciso fazer para a minha realização, é bem provável que mais cedo ou mais tarde eu descubra que eu gastei a minha vida inteira para viver de um jeito que não valeu a pena. E aí é terrível. Quando descobre isso lá aos 40, 50 anos, né? E aí vê que não dá mais tempo de voltar atrás. Eu acho que sempre dá tempo de voltar atrás, né? Sobretudo na vida profissional, é sempre um risco. É sempre um risco. Porque você pode, de repente, fazer investimentos errados sem perceber que está investindo de maneira errada. É por isso que a gente precisa ter muito bons amigos. Os bons amigos são aqueles que nos ajudam a esclarecer, a colocar luzes nos caminhos que nós resolvemos seguir. Peça sempre um conselho para as pessoas que verdadeiramente têm consideração por você. Pai, mãe, irmãos, amigos, pessoas próximas. Ah, padre, eu não tenho nenhum referencial dentro de casa. Então tenha um bom amigo. Para que você não fique ausente de si mesmo. É muito triste isso. Essa é a pior solidão. Essa é a pior solidão que nós podemos enfrentar na vida. Quando você descobre que você não se acompanhou. Você foi embora, largou você para trás e foi levando um personagem que você construiu, que você teceu. Não dá. É por isso que Jesus tinha sempre essa habilidade de trazer à tona o que a pessoa era. Por pior que fosse, por mais vergonhoso que fosse, Jesus trazia à tona. O que Jesus trouxe à tona no momento em que encontrou Madalena? A prostituta. A mulher que estava condenada à morte. Mas veja bem, que ao ter coragem de assumir o seu erro, ao ter coragem de assumir a miséria que estava dentro dela, veio junto também a virtude. Ninguém pode ser tão miserável assim que não tenha nenhuma virtude para poder recomeçar. E ali ela descobriu o motivo para recomeçar. Quando ela viu na sua miséria, no avesso daquela miséria, existia uma mulher que desejava ser feliz. Então, ela reconheceu essa solidão. Ela estava ausente de si mesma. Ela julgou fora a mulher que ela poderia ser
e alugou o seu território humano para que se criasse dentro dela uma mulher que não valia a pena. Cresceu dentro dela uma intrusa, que, é claro, ela alimentou. Foi fruto das escolhas dela. Ao aceitar-se prostituta, ao trabalhar e o tempo todo fazer escolhas erradas, ela foi construindo dentro dela uma mulher que não valia a pena. E então ela precisou desconstruir tudo aquilo de uma vez, naquele processo de humilhação, quando estava julgada no chão e uma multidão pronta para condená-la. Ela precisou, naquela desconstrução, pelo amor de Deus, não valeu a pena o que eu fiz de mim. Olha, eu vou dizer uma coisa. Essa deve ser uma frase muito dura. Essa deve ser uma frase muito difícil de ser dita. Eu não fui o ser humano que eu poderia ter sido. Eu não me transformei no ser humano que eu poderia ter sido. E aí faltou coragem? O que faltou? Faltou luz? Faltou alguém que dissesse? Faltou alguém que pudesse nos aconselhar? Nós não vamos prender naquilo que nos faltou. A gente vai se prender hoje naquilo que nós temos. Temos diante de nós um Deus que olha nos nossos olhos com coragem e nos desafia para ser. Não se ausente de si mesmo. Encha o seu coração de tudo aquilo que você tem de bom. Alimente o que você tem de bom. E a partir do momento que você alimentar o seu coração com a melhor parte da vida, você pode ter certeza que você vai ter a coragem suficiente para poder dizer não e dizer sim. Que um grande homem e uma grande mulher só pode ser verdadeiramente grande à medida em que diz sim e não de maneira equilibrada. Eu me lembro daquela cena do filme Titanic, quando aquelas mulheres estavam no barco, no bote, que era para ter muito mais pessoas, e elas escolheram ir logo no início e largando as pessoas para trás, porque elas estavam com medo de que aquele bote ficasse cheio. A personagem, que eu não me lembro o nome da atriz, uma atriz que tem uma presença muito marcante no filme, ela diz assim que, enquanto ela via o navio afundando, e aquele bote ainda com espaço para pessoas, e eles não voltaram, porque algumas pessoas que estavam no bote gostariam de voltar para buscar mais gente, mas a maioria não quis. Então ela tem uma cena do filme, eu não me lembro exatamente a frase que ela diz, mas ela se reporta a um perdão que nunca chegou para ela, pelo fato de não ter voltado para buscar quem ainda precisava dela. Um perdão que nunca chegou. Digamos que essa mulher tenha confessado que isso fosse real dentro daquele contexto do naufrágio, que o naufrágio foi real, mas digamos que ali, naquele momento em que alguém dentro daquele bote, que caberia ainda mais 20 pessoas, mais 30 pessoas, tenha se sentido incomodada com a atitude de não voltar para buscar, tenha contado isso a um padre e foi absolvida pelo pecado. Só que recebe-se o perdão de Deus, mas tem uma dimensão humana desse perdão, minha gente, que se a gente não encontra, é como se o perdão de Deus não provocasse dentro de nós as consequências. Sabe? É como se eu ficasse privado de um desdobramento daquele perdão recebido. Porque o ser humano, em última instância, ele sempre vai querer essa coerência pessoal. Isso é um fruto da conversão em nós. Pode observar, quanto mais você mergulha em Deus, quanto mais honesto for o seu processo de fé, maior vai ser o seu desejo de ter uma coerência pessoal.
A coerência é que dá liga à nossa vida. Quando você percebe que você está costurado por dentro, você está alinhavado a uma convicção e que as suas atitudes estão alinhavadas a esta convicção. A gente precisa se perdoar todos os dias. É impressionante como nós temos necessidade de perdoar a gente todo santo dia. Por aquilo que a gente não conseguiu, por aquilo que a gente não alcançou. Eu falava aqui no início, né? Eu posso muito bem quebrar a minha dieta, que é um propósito simples na minha vida. Chega no final do dia, a consciência está igual um chumbo. Não é assim? E eu preciso me reconciliar, porque se eu não me reconcilio, eu me esculhambo na minha dieta. Eu relativizo. Ah, eu já comi aquele doce mesmo. É assim que o inimigo vai encontrando brechas na nossa personalidade. Às vezes a gente encontra pessoas que são tomadas pelo diabólico, pelo tanto de brechas que essas pessoas foram abrindo na sua vida para que o diabólico crescesse. Isso nos acontece, minha gente, através de coisas muito simples. Quando nós relativizamos um valor para nós, é um valor, aquilo é uma preciosidade para mim. Se a gente relativiza, aquilo provoca um estado de incoerência. E essa incoerência vai infelicitando a gente. Uma pessoa incoerente é uma pessoa infeliz, sim. A incoerência gera infelicidade. Então, quando eu busco esse perdão de Deus e naturalmente faço alguma coisa para que o meu pecado seja também perdoado por mim, que Deus perdoa sempre. Deus perdoa sempre. Nós acreditamos na misericórdia divina que comporta justiça, claro. Mas essa misericórdia não é negada a ninguém. Não há pecado nessa vida que não possa ser perdoado, desde que o coração humano esteja disposto ao recomeço. Que Deus não pode fazer a obra sozinho. E é por isso que o sacramento da penitência tem o poder de transformar uma vida quando levado a sério. Quando você conta ao Padre os seus pecados, os seus erros, você recebe dele a absolvição. E quando você sai dali com o desejo de reconciliar-se consigo e com os outros, a experiência está completa. Ela abrangeu todas as dimensões da sua vida. Se ficou apenas na dimensão transcendental, se é só vértice, se é só eu e Deus, se faltou a linha do horizonte, eu, comigo, com os meus irmãos, com as pessoas que participam da minha vida, é bem provável que você se sinta incoerente. Então, minha filha, esse perdão recebido há 10 anos, se ele não desenvolveu em você uma reconciliação pessoal com seu erro, Deus até já te absolveu pelo mistério do sacramento. Mas você ainda não viveu a graça dessa absolvição. Porque uma coisa é a gente ser absolvido, outra coisa é a gente experimentar a graça que naquele momento nós recebemos. Deus me perdoa, eu recebo a graça. Mas agora, experimentar a graça na minha vida é outra coisa. Porque Deus não nos trata com imaturidade. Sempre vai ficar uma tarefa a ser realizada. É tão interessante a gente perceber isso, que a salvação de Deus é gratuita, mas tem sempre uma tarefa que nós precisamos executar. É a dimensão mais positiva do processo religioso em nós, quando você percebe que a sua experiência mística lhe compromete historicamente
Ele coloca na necessidade de tomar decisões, de tomar uma atitude, porque senão essa conversão não pode nos transformar, de fato. Essa conversão não. Essa religião não poderá nos transformar de fato se não houver um desdobramento histórico daquilo que nós recebemos misticamente. Mas é um contexto muito amplo, né? O perdão será sempre um desafio para todos nós, porque não é uma mágica. A gente receber o perdão de Deus requer de nós uma atitude, e nem sempre nós estamos dispostos a essa atitude. A gente quer sair lá do confessionário com tudo pronto, né? Não é assim não. Deus não vai nos tratar de maneira imatura. Infeliz daquele que quer pautar a sua experiência religiosa no modelo imaturo de relacionamento. Se a mãe não pode fazer isso com o filho, imagina se Deus vai fazer isso com a gente. Me lembro que minha mãe nos educou assim. Se a gente aparecia lá em casa com uma coisa que não era nossa, não adiantava explicar que ganhou, que foi isso, foi aquilo. Ela fazia ir lá e passava vergonha na gente. Quero ver se ganhou mesmo. Aí no meio do caminho, não ganhei muito não, achei. Até você confessar que você roubou. Tava lá no quintal do outro, eu peguei pra mim. Então você não ganhou, então você vai lá devolver. Ela fez isso com meu irmão uma vez, me lembro direitinho. Ela contar a história, porque eu ainda não tinha nem nascido. Meu irmão apareceu lá com um carrinho que não era dele. Ela perguntou, onde você arrumou esse carrinho? Ah, eu ganhei de fulano de tal. É mesmo? É. Então vamos lá perguntar por que ele te deu. Aí ficou apavorado na hora, mas aí aceitou ir. Aí no meio do caminho começou a chorar. Não, na verdade eu não ganhei não. Eu peguei lá para brincar um pouco, sem a presença do proprietário. É assim, imagina, se a mãe da gente nos dá essa oportunidade de crescer através de um erro cometido, que aquilo ali fica registrado, minha gente. Um menino de 6, 7 anos, tem uma mãe que vai lá no momento em que ele faz alguma coisa errada e não passa a mão na cabeça, você começa a ser homem desde cedo. Senão a gente vira um verme na vida. Se a gente não tem alguém para nos colocar esse limite, a gente vira um verme. É impressionante como a gente desgringola com muita facilidade. O ser humano tem uma facilidade muito grande a ser safado. E a gente precisa colocar essa safadeza dentro de um contexto de controle. Para isso nós somos educados, né? Então Deus não vai fazer isso conosco. Errou? Assuma as consequências do seu erro. Eu lhe perdoo, eu lhe dou a graça para recomeçar, mas faça a sua parte. No Santo dos Santos, nós entramos só nus. Talvez seja a coisa que mais me dói como homem. Não é como padre. Talvez seja o sentimento que mais me machuca. É quando eu vejo um discurso religioso negando a outro o direito de ser recebido por Deus. Porque eu olho para aquele que me traz aqui. Eu fiquei padre por causa de Jesus. O que me faz ser cristão, graças a Deus, é Jesus. É olhar para o seu jeito de viver, para o seu jeito de pensar e descobrir que faz sentido para mim. Faz sentido para mim. Se hoje eu deixasse de ser padre, se eu fosse expulso, eu continuaria cristão. E eu não mudaria uma palavra do que eu tenho dito.
porque faz sentido. E para mim o especial é perceber que o sentido que eu percebo dentro de mim está alinhavado pelas Escrituras. Jesus não dispensou ninguém que fosse honesto, minha gente. O único que foi com uma resposta um pouco estranha foi aquele menino que trouxe um monte de diploma para ele, que o Evangelho chama de jovem rico. Que riquezas eram essas? Todas as que impediam de chegar ao Santo dos Santos, que é aquele lugarzinho estreitinho dentro do templo, onde só os sacerdotes tinham o direito de entrar uma vez por ano, que era o lugar privilegiadíssimo do encontro, e que é ressignificado por Jesus no momento em que ele encontra com a samaritana. Aquela mulher estava privada, ela era rejeitada, ela tinha uma cultura de rejeição dentro dela. Ela era rejeitada por ser mulher, ela era rejeitada por ser samaritana, era rejeitada por ter uma vida absolutamente incorreta. E Jesus diz para ela: se quiser, você não só pode entrar dentro do templo, você pode entrar ao Santo dos Santos. É o lugar mais especial. Ele não usou essas palavras para ela, mas você deduz que o que ele estava sugerindo para ela era isso: livre-se das rejeições que os outros colocaram dentro de você. Livre-se das rejeições culturais, livre-se das rejeições religiosas, de tudo aquilo que foi um discurso desonesto, que não compreendeu quem você era, porque foi feito a partir de um homem ou de uma mulher que também não compreenderam quem eles eram. Seja honesto. Quando for evangelizar alguém, quando for evangelizar os seus filhos, seja honesto. Olhe-se. E também encontre essas rejeições que estão tão arraigadas dentro de você. Sim, todos nós aqui, de alguma maneira, um dia foi nos colocada essa compreensão tão equivocada. Deus tem dificuldade com você, viu? Por isso. Mas eu estou te falando isso porque te amo. Ah, tá. É o último da fila que ele escolhe. Você olha para os apóstolos, os discípulos que Jesus quis com ele, eu não escolheria nenhum deles. Aí você, num determinado momento da sua vida, se sente menos cristão por isso, porque você tem dificuldade de sentir-se amado, porque o resultado da sua vida não é satisfatório, não é o suficiente para você sentir que Deus possa ter um carinho por você. Nós estamos errando. Em algum lugar nós estamos errando terrivelmente. Porque se nós provocamos isso nas pessoas, se nós estamos colocando uma indisposição entre elas e Deus, de alguma forma nós estamos errando na construção dessa palavra, na construção desse discurso. Eu não sei o que restou de você, eu não sei quantos anos você tem de cristianismo, eu não sei quais foram as batalhas que você precisou enfrentar, quantas pessoas olharam com desdém para você, quantas pessoas ainda olham nos dias de hoje não acreditando na sua luta. Eu não sei quantas pessoas olharam com desprezo para você pelos erros que você havia cometido ou pelas próprias escolhas erradas que você fez, não sei. O que eu sei é que se você não colocar essa rejeição sob comando,
você ficará privado de saber o quanto Deus ama você. Ele troca reinos. A palavra diz isso. Troca reinos. Dispensa. Dispensa toda e qualquer riqueza para ficar com você. Eu não tenho direito de mudar uma linha desse evangelho. Então, se eu estou errado, eu prefiro errar ao lado dos que hoje são rejeitados. Se eu estou errado, nas minhas convicções que me foram dadas pela minha experiência com Jesus, eu não me importo de ser condenado depois, porque essa condenação em vida eu não quero viver. Saber que em nome de Deus eu desprezei alguém, saber que em nome de Deus eu tornei a vida de uma pessoa pior do que já era. Essa condenação em vida, minha gente, eu estou consciente que não quero viver. Volto a dizer, não sou um homem conivente com o pecado. Em nenhum momento da minha vida vocês vão me ver conivente com as estruturas diabólicas que nos rondam, que matam os nossos filhos, com as mentalidades que estão cada vez mais diabólicas e socializadas. Não estou falando disso. O que eu não quero é perder a oportunidade de anunciar esse Deus amoroso, libertador, que provoca uma vida nova em toda criatura que honestamente dele se aproxima. E se hoje você é essa criatura, para isso eu vim aqui. Você pode ter certeza que eu sou um homem de muitos erros, de muitos defeitos, mas eu não perco de vista o amor que Deus tem por mim. Não estou acomodado nos meus pecados e nem tampouco quero me acomodar neles. Já cometi muitos, mas eu não rejeito nada do que eu fiz nessa vida, porque é justamente o que eu fiz na minha vida, de certo e de errado, que me trouxe aqui hoje e que me... Para isso você faz direção espiritual, para isso você reza. Para eu encontrar os que estão querendo o mesmo que eu. Eu quero essa melhor versão, gente. Eu não quero morrer sem o download de tudo que eu posso. Sabe, quando eu sei que Deus colocou dentro de mim um ser humano tão bonito, eu quero fazer ele vir para fora. Ontem, quando o professor falava, eu falei, meu Deus, como nós somos ignorantes, né? Você não sentiu vontade de estudar ontem, não? Eu senti. Se tivesse uma faculdade aberta, eu ia lá me matricular para o vestibular. Conversando com o Everson, meu irmão, meu amigo, que está a vida inteira já do meu lado. Ele falou para mim, padre, me senti um analfabeto. Eu fui 2, Everson. É tão bom a gente ver uma pessoa sábia, um conhecimento, articulando tudo aquilo que a cultura lhe deu. E olha que ele ainda não é a melhor versão.
Daqui 10 anos esse homem vai estar mais brilhante ainda, mais brilhante, mais brilhante. O apóstolo Paulo foi assim. Aquela versão, quando caiu do cavalo, nossa, matava a gente. Mandava matar a gente. Olha a última versão de Paulo. É essa que nos chega. Um homem brilhante que conseguiu compreender a liberdade humana, que compreendeu Deus inerente ao homem, o homem inerente a Deus. Quando eu olho, eu não sou ainda a última versão que posso. Tenho tanta coisa a buscar dentro de mim. Então, para isso, eu preciso olhar bem para as pessoas que eu deixo me influenciarem. Sabe, isso é sério. Se eu insisto numa ambiência fútil, esqueço, não vou crescer. Agora, se eu me cerco de situações e pessoas que vão me ajudar a avançar, 5 pessoas? Existe a média, né? Falam que o estudo que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Se a gente convive com pessoas que nos influenciam de forma negativa, a gente vai se tornando como elas. Sério isso, não é? Quem são as suas 5 pessoas? O sentimento nem sempre é verdadeiro. A gente precisa tomar muito cuidado. Nem tudo que a gente sente é verdade. Pode parecer estranho isso, né? Quando nós muitas vezes sofremos essa tristeza temporária, e você sabe que a decisão foi boa, mas o sofrimento agora não é bom, você precisa pensar no bem da decisão e no bem que essa decisão lhe trará. Aí você começa a administrar melhor o momento presente. Às vezes a gente volta atrás é porque a gente não está com tolerância de enfrentar a dificuldade do momento presente. Às vezes a gente sabe que precisava ter feito, faz, mas aí volta atrás porque você não aguenta a ausência, a saudade. Aí você precisa enxergar o bem maior, né? Você precisa focar a sua atenção, colocar a sua atenção no bem que você quis no momento que você decidiu. E se descobre, gente, que o relacionamento não faz bem, não tem como você ficar alimentando isso, sobretudo o namoro. Às vezes as pessoas estendem o sofrimento durante tanto tempo, né? Justamente pela falta de coragem de dizer não e de parar com o relacionamento. Casamento já é diferente, né? Já exige muito mais, porque é um compromisso que você assumiu, é uma família que você construiu. Você não se joga um casamento para o ar assim, com facilidade. Pelo amor de Deus, é preciso ter muita cautela, muito critério para decidir até mesmo pelo processo de separação, que às vezes é o caminho mais fácil, mas nem sempre é o mais indicado, né? Separar, você resolve o seu problema, resolve o dele, mas e aí? Será que foi o mais honesto? Será que não vale o empenho, uma luta para a gente poder superar o momento presente? Às vezes o casamento, gente, ele quebra justamente no momento em que existe a indisposição momentânea e vocês acreditam na indisposição momentânea. Acham que ela é para a vida inteira. E não é, às vezes é só um momento de passagem. E muito casamento termina também justamente por causa dessa visão romântica. Nós nunca vamos ter problema. Não. E não é porque existiu uma traição, um problema, que esse casamento tem que acabar. Não é. Nós podemos muito bem reconstruir a relação. E quantos casais conseguiram reconstruir a sua relação e viveram bem e vivem bem, às vezes até melhor do que antes. Porque a gente só sabe que ama mesmo depois que precisou perdoar 1000 vezes, né? Quando você não retira o outro da sua vida com facilidade. Tenta, lute. Eu acho que existe um valor que precisa brilhar mais do que o nosso ódio. A aliança do dedo, ela já é de ouro, é para isso, né? É para mostrar que ela é um valor. Ela brilha, o ouro tem brilho. Mas essa aliança vai ficando apagadinha se você não dá o lustre todos os dias. Se você não faz ali de vez em quando a limpeza do ouro, ele vai ficando opaco, ele vai ficando sem brilho. O casamento, os relacionamentos humanos precisam deste brilho, deste empenho todos os dias. Porque senão a gente deixa de ser um para o outro. Aí a gente vai se separar, porque a gente não vai ter mais o encanto que tinha antes,
O encanto, se não é renovado, também ele acaba. E esse compromisso, para durar no tempo, ele precisa passar pela experiência do cuidado. Como nós dizemos aqui, se lança a semente, mas não cuida no processo do cultivo, ela vai morrer e a gente não vai chegar lá. Hoje estou com o coração bastante doído. Ontem à noite, Padre Edson, um grande amigo meu, coordenador da pastoral de Taubaté, sofreu um acidente gravíssimo na Presidente Dutra. Era noite, passei boa parte do dia com ele ontem, havíamos combinado que sairíamos, iríamos almoçar hoje, se não chegasse tarde ontem iria ligar para a gente poder sair para jantar. Padre Edson sofreu esse acidente, o seu Salvador que estava com ele morreu na hora, e a outra pessoa que estava atravessando a pista também morreu. E o Padre Edson está em um estado bastante grave no hospital em Taubaté. E desde ontem, quando eu fiquei lá no hospital, até de madrugada, a gente, naquela ânsia de querer estar do lado de quem a gente ama, não é verdade? Mesmo que você saiba que a sua presença não vai alterar muita coisa. Eu fiquei pensando, e naquele curto intervalo de tempo ali na porta daquele hospital, acho que 1 hora, 1h30, com os outros padres, o Dom Carmo, eu fiquei pensando no quanto que nessa vida nós perdemos a oportunidade de lançar um olhar amoroso sobre o outro. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de estar com o outro com a mesma qualidade que Jesus estava com seus amigos. Quantas vezes nós desperdiçamos a oportunidade de olhar o outro com amor? Quantas vezes nós desperdiçamos a oportunidade de viver a vida como ela merece ser vivida? O Padre Edson, que até então estava ali, naquele encontro lá da diocese, todo cheio de vida, todo feliz, cheio de planos, de repente, no hospital, inconsciente, num processo grave. E essa é a vida. Numa fração de segundo tudo muda, minha gente. E a sabedoria consiste em nós abrirmos os olhos para aquilo que nós temos agora. É agora. É fugaz demais. O que hoje você tem, pode ser que não tenha mais amanhã. E não se trata de criar um desespero, uma angústia, uma ansiedade. Não. Se trata de tomar clareza daquilo que nós temos hoje. A qualidade do nosso amor. É amor de gratuidade, é amor de misericórdia ou não? E a gente escolhe o tempo todo. E a gente escolhe o tempo todo ter os olhos de Jesus ou não? E a gente sabe, por experiência própria, que quando a gente deixa vencer o amor de gratuidade dentro de nós, nós nos tornamos pessoas muito mais interessantes, menos preconceituosas, mais amorosas e mais felizes. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental. Sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim.
Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. Hoje eu estou com o coração bastante doído. Ontem à noite, Padre Edson, um grande amigo meu, coordenador da pastoral de Taubaté, sofreu um acidente gravíssimo na Presidente Dutra. Era noite, passei boa parte do dia com ele ontem, havíamos combinado que sairíamos, iríamos almoçar hoje, se não chegasse tarde ontem iria ligar para a gente poder sair para jantar. Padre Edson sofreu esse acidente, o seu Salvador que estava com ele morreu na hora, e a outra pessoa que estava atravessando a pista também morreu. E o Padre Edson está em um estado bastante grave no hospital em Taubaté. E desde ontem, quando eu fiquei lá no hospital, até de madrugada, a gente, naquela ânsia de querer estar do lado de quem a gente ama, não é verdade? Mesmo que você saiba que a sua presença não vai alterar muita coisa. Eu fiquei pensando, e naquele curto intervalo de tempo ali na porta daquele hospital, acho que 1 hora, 1h30, com os outros padres, o Dom Carmo, eu fiquei pensando no quanto que nessa vida nós perdemos a oportunidade de lançar um olhar amoroso sobre o outro. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de estar com o outro com a mesma qualidade que Jesus estava com seus amigos. Quantas vezes nós desperdiçamos a oportunidade de olhar o outro com amor? Quantas vezes nós desperdiçamos a oportunidade de viver a vida como ela merece ser vivida? O Padre Edson, que até então estava ali, naquele encontro lá da diocese, todo cheio de vida, todo feliz, cheio de planos, de repente, no hospital, inconsciente, num processo grave. E essa é a vida. Numa fração de segundo tudo muda, minha gente. E a sabedoria consiste em nós abrirmos os olhos para aquilo que nós temos agora. É agora. É fugaz demais. O que hoje você tem, pode ser que não tenha mais amanhã. E não se trata de criar um desespero, uma angústia, uma ansiedade. Não. Se trata de tomar clareza daquilo que nós temos hoje. A qualidade do nosso amor. É amor de gratuidade, é amor de misericórdia ou não? E a gente escolhe o tempo todo. E a gente escolhe o tempo todo ter os olhos de Jesus ou não? E a gente sabe, por experiência própria, que quando a gente deixa vencer o amor de gratuidade dentro de nós, nós nos tornamos pessoas muito mais interessantes, menos preconceituosas, mais amorosas e mais felizes. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ver diante dos seus olhos a sua verdade fundamental. Sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. Vou atender aqui um e-mail da Maria Helena, que escreve assim: Padre Fábio, tudo na minha vida começou muito cedo.
Aos 17 anos me casei. Aos 18 veio um filho, primeiro, né? 37 anos a primeira neta. E muitos outros problemas nasceram a partir de tudo isso. Meu filho, com apenas 18 anos, namorou uma moça com 27, que logo engravidou e não deu certo. A menina mora comigo, hoje tem 16 anos, nós a criamos com muito carinho, sempre com muito amor e respeito. Estuda no melhor colégio da cidade e estamos passando por um problema bem difícil, a cada dia se agravando mais. Uma menina com 16 anos falando em suicídio, diz que não acredita em Deus, foi batizada, fez primeira comunhão, crisma, mas não quer ir mais à igreja, não quer saber de amizade com ninguém, não fala com ninguém, sai de casa somente para ir ao colégio. É uma ótima aluna, estudiosa, está no 3º ano do ensino médio, fala fluentemente inglês, está estudando espanhol. Foi convidada para estudar no exterior. Padre Fábio, tenho medo até de sair de casa e deixá-la sozinha. Não a deixo nunca. Quando tinha 9 anos, ela já me falou que queria morrer e que iria se matar. Logo eu procurarei a ajuda de uma psicóloga que continua até hoje fazendo terapia. Às vezes se revolta de tal maneira que não fala nem com a terapeuta. Entra muda, sai calada. Sempre fala que ama muito a todos nós, mas eu sinto, padre, que a revolta é grande parte pela falta da mãe, que aparece quando quer. É muita preocupação, muita ansiedade e medo que ela faça o pior. Gostaria muito que o senhor pudesse me ajudar com uma orientação, como devo agir. Sinceramente, já não sei mais se estou fazendo o certo. Por favor, me ajude. Helena, minha filha, você tem um problema que não é tão simples de ser refletido, porque existem muitos aspectos daquilo que hoje você conta, que você fala, que a gente desconhece. Agora, um fato que a gente precisa considerar. O que falta para essa menina é um pouco o sentido da vida, né? E quem é que nos dá o sentido da vida? É a história. O sentido da vida não é uma coisa que cai do céu. A gente vai assumindo aos poucos. O sentido é como se nós pudéssemos falar do elemento fundamental que faz com que uma construção fique de pé. No caso, nós temos um alicerce, né, que foi programado para fazer com que as paredes pudessem parar. O sentido na vida da gente funciona assim, para que a gente dê conta dos ventos, para que a gente dê conta das situações difíceis. Se eu tenho um sentido para a minha vida, se eu sei o porquê viver, as dificuldades que farão parte do meu processo, do seu e de todos nós que estamos assistindo o programa, essas dificuldades serão vencidas à medida que houver este sentido. Quando nós falamos que um adolescente, e você disse que ela desde os 9 anos já dava indício de que teria uma tendência ao suicídio, nós estamos falando de alguém que realmente precisa ser orientada. Recomendo até que você olhe um pouco essa terapeuta que está acompanhando o caso, se já não seria a oportunidade de você perguntar até para a própria menina de 16 anos, se ela não gostaria de fazer uma outra coisa, uma outra terapia, de repente mudar o tratamento, para que você não tenha que carregar esse peso sozinha, né? Isso não é uma realidade para você viver sozinha. E mesmo porque você precisa tomar algumas distâncias. Primeiro, ela tem uma história sofrida. É natural que essa estrutura que lhe faltou, né, de não ter uma mãe por perto, de ter nascido de um casamento que não deu certo, ou sei lá, nem sei se casaram, né? Mas de uma junção que não deu certo, já começa traumatizando. E é por isso, minha gente, que eu aproveito essa oportunidade para dizer: colocar filhos no mundo não pode ser apenas um exercício de biologia, né? Nós vamos tomar muito cuidado com os filhos que nós colocamos no mundo, porque são os pais os primeiros a estarem comprometidos com a construção do sentido da vida daquela pessoa. Construir um sentido para que o outro tenha condições de dar conta da própria existência. Como é que a gente constrói o sentido? Com amor, com palavras, com consideração, com gestos, né? Com atitudes, com disciplina,
O sentido se constrói assim, quando a gente vai saboreando a vida, com tudo aquilo que ela tem, e descobrindo que vale a pena. Estabelecer metas, né? A gente falava aqui antes, como é importante os nossos adolescentes hoje terem metas de vida. Nós precisamos interferir diretamente no processo educacional dos nossos adolescentes para ajudar na construção desse sentido, porque hoje é lamentável, mas o mundo às vezes extrai esse sentido, retira o sentido da vida desses meninos e meninas muito cedo. Por quê? Por causa do jeito como a gente vive. A própria maneira como eles estão contextualizados na sociedade, né? Muitas vezes tão permissiva, tão irresponsável, tão descomprometida. Então a sua neta não é por acaso. Tratá-la hoje, dos problemas hoje, requer olhar um pouco para a história que ela viveu e tentar descobrir o que dessa história está muito ferido para a gente tentar reconstruir hoje. Quem sabe chamando a mãe dela, tentando uma reaproximação, quem sabe. Nunca é tarde para ser mãe, né? Nunca é tarde para ser filho. E como essa necessidade é vital, nós vamos morrer com necessidade de mãe. É impressionante isso. De vez em quando, né, o barco balança demais. Qual é o primeiro nome que a gente grita? Ô, minha mãe. A mãe representa na nossa vida este amparo existencial. É por isso que, por mais emancipada que esteja a mulher hoje, nos dias de hoje, trabalhando, alcançando um espaço na sociedade, o que eu acho justíssimo, a gente nunca pode esquecer que a mãe, ela exerce um papel na vida do filho que é fundamental. Ah, é diferente do pai? É mais especial que a relação com o pai? Não sei. O que eu sei é que é definitiva. A relação com a mãe é a primeira segurança que nós temos na vida. É o primeiro vínculo que nós temos na vida. Então, se a criança perde isso muito cedo, é natural que ela sofra de inseguranças, né? A psicologia nos ensina que a distância que um recém-nascido sofre quando a mãe se ausenta, a criança não sabe lidar com o tempo ainda. Eu sei o que significam 15 minutos. Se alguém fala para mim assim, padre, eu estou indo ali, daqui 15 minutos eu volto. Eu sei o que isso significa. Uma criança não. A relação que a criança tem com o tempo é afetiva. E a relação afetiva não racionaliza que em 15 minutos a mãe estará de volta. É por isso que é tão sofrido e gera tantos traumas na vida da criança o distanciamento da mãe, numa fase em que ela não sabe pensar sem a mãe. Você pode até não concordar com Freud, você pode não gostar da teoria dele, mas esse homem deixou alguns ensinamentos muito pertinentes para a gente poder assimilar. Um desses ensinamentos é essa estreita ligação com a mãe, que nos coloca numa dependência total e absoluta nos primeiros meses e anos de vida. A mãe é o meu vínculo. Tanto é que Freud dizia que a criança, nessa primeira fase, que é a fase oral, em que a criança quer incorporar tudo pela boca, por que ela morde tudo? Freud dizia que é a incapacidade dela se distinguir como outro. Olha que interessante isso. Um dos aspectos determinantes para a maturidade das pessoas é ela se distinguir do outro. Eu sei que você não sou eu e eu não sou você. A criança não sabe distinguir isso. Por isso ela morde. Ela quer incorporar o mundo pela boca porque ela acha que tudo é extensão dela. Ela não sabe identificar que esse sofá não é ela. Ela incorpora, é por isso ela morde tanto. É a tentativa de incorporar o mundo como se ela fosse o mundo, como se o mundo fosse ela. Então a ausência da mãe gera essa carência. A criança que não sabe identificar a ausência, o tempo que vai durar essa ausência, se traumatiza. É engraçado, minha gente, o adulto que hoje eu sou, tem tantas coisas no meu jeito de ser hoje que estão diretamente ligadas às ausências da minha mãe na minha vida. E olha que a minha mãe era a mulher que ficava dentro de casa o tempo todo cuidando de nós.
Mas é claro que toda criança sofre, e faz parte da vida mesmo. A mãe não pode ficar grudada o tempo todo na criança, precisa ir fazer as coisas. Mas o rompimento desta relação, ela gera traumas muito profundos na vida das crianças. E aí o que a gente vai fazer depois? Está lá o ser humano com problema, deu defeito, né? Com a peça. Não é assim, né, Evanilson? Quando dá o defeito numa peça, às vezes você olha para aquilo, não está funcionando direito, e agora? Às vezes nós somos igual uma máquina de lavar roupa, dá um defeito e ninguém sabe onde é que está o defeito. Então aí a hora, como na máquina de lavar roupa, a gente pode abrir e identificar onde é que está a peça estragada. Nós não temos esse jeito. Senão você já teria aberto seu marido, né? Deixa eu ver por que esse homem dá tanto defeito, gente. Onde é que ele está estragado, né? Não tem umas pessoas que, se a gente pudesse, a gente abriria para saber onde é que está o defeito? Confessa que é verdade. Tem uns que a gente não vê a hora de cerrar para descobrir o que está errado lá dentro, meu Pai de misericórdia. Então o único mecanismo que nós temos para descobrir o que está errado no outro é na observação e na palavra. Porque nós não somos máquinas, já dizia o Charles Chaplin, né? Homens é que sois, não sois máquinas, homens é que sois. Então, por isso que o bom psicólogo é aquele que observa bem. É verdade, o bom psicólogo é aquele que observa. Aqui, cada reflexão é um convite para fortalecermos nossa fé e conexão com o divino. Inscreva-se agora no nosso canal e nos comentários compartilhe como essas palavras ressoam em sua jornada espiritual. Unidos na fé, construímos uma comunidade que se eleva juntos.